eu sou Mina Celotti, esse é o meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o DNA corrompido. Jesus, quando ele ensinava, ele falava, né, tipo, tinha gente que falava, mas nem todos te ouvem, né? E ele falava, minhas ovelhas me ouvirão, né? Minhas ovelhas me seguirão. E quando ele dizia isso, ele dizia, ele falava sobre o DNA. De que povo você é? Você é do povo de Deus? Então o seu DNA vai ouvir. Então, é muito difícil para uma pessoa que o DNA dele já foi corrompido aceitar isso. Quando a gente vai estudando, né, a gente corre aí uma jornada. Então eu, por exemplo, eu tive uma vida de estudo. Eu tenho 50 anos de idade. E eu paro pra pensar assim, gente, quando eu tava lá no começo tinha coisas que eu falava, isso nunca. Por exemplo, como hipnose. Isso nunca. Porque a gente aprende lá no começo, né, naquela fase, assim, há 25 anos, 30 anos atrás, gente, hipnose era uma coisa até do diabo, né? Então, um psicólogo tradicional nunca falava assim muito mal de Reich. Reich era o louco. Na minha época, eu vim dessa época. Então eu posso dizer, conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui trabalhando, eu não pude fugir disso, desse meu caminho. O meu caminho, ele foi me levando. Quando eu vi, eu já estava lá. Teve lugares que eu cheguei e eu procurando o Reich, eu confundi com o Reiki. E eu fui buscar o curso de Reiki. Mas é muito parecido com essa coisa de abertura de chakras. E Reich fala sobre couraças, anéis, anel ocular, né? Anel oral, pélvico, toda essa questão. E aí vem que na parte holística os chakras, que tem tudo a ver com os anéis de Reich. E quando a gente fala sobre a questão espiritual, aí você fala Jung, não tem como não falar que Jung não entrou nessa parte. Jung entrou no transpessoal. Jung entrou na viagem da alma. Ele conseguiu explicar o que era a diferença entre espírito e alma. O espírito, ele sabe de quem é filho, ele sabe a que veio. E a alma, ela é aquilo que está conosco, seres humanos que temos corpo, né? Essa alma, essa aura, então ela vibra, ela é sensação, ela é sentimento. E por isso que ela se indigna, né, quando ela vê coisas horríveis. Então por isso que pela alma é que somos contaminados. Por quê? Porque através da alma, como ela sente, né, a gente vê a maldade humana, a gente começa a desenvolver um espírito de bastardia. Porque Deus deixou? Não, Deus não deixou nada. Deus não deixou nada. Quem deixou foi a humanidade, que se corrompeu. E a partir do momento em que a humanidade começou a se corromper, ela começou a ter que pagar as suas dívidas com o sistema. Tudo tem lei, gente. Tudo tem lei. Nem Deus interfere nessa questão de leis. Se você fez, você vai ter que responder por isso. E isso é muito claro em tudo que a gente faz. No sistema, o computador. Através dessa evolução a gente foi entendendo. Eu não estou explicando coisas aqui para vocês que eu só estudei. E eu não só vivi, eu estudei. Então as coisas foram se encaixando. Tem explicação científica para essas questões. Nós descobrimos já as partículas de Deus cientificamente. E tem gente que tem coragem de aqui ou nos lugares onde eu escrevo, de falar que masturbação é natural e que isso não é ciência. Pelo amor de Deus.
Então vá atrás, vai estudar, vai ver o que é ciência quântica. Então assim, foi uma vida de estudo para identificar o que é holístico, e tudo veio do holístico, gente. Tudo veio do religioso. A ciência veio porque ela tinha que provar o que os religiosos falavam. Que é uma loucura uma pessoa falar que isso não é ciência. Não, as coisas acontecem, aí a ciência vem e comprova. Então, a ciência já comprovou, você que está atrasado. Você está atrasado. Vou repetir, você está atrasado. Masturbação, ele está no campo do vício. Por isso que doentes mentais não têm esse equilíbrio entre essa energia sexual. E acabam que essas pessoas, por não conseguirem ter contato fora, internalizam e desenvolvem a masturbação como um vício. Muitos profissionais, inclusive, em certas épocas, estimulavam a esquizofrenia para eles se drogarem, fumarem bastante. Esquizofrenia tem que são fumantes, quer dizer, é melhor morrer assim do que sair de um contato consigo próprio, né? Pelo menos com um cigarro ele está em contato consigo. Bom, não vem ao caso isso é só para mostrar que tudo que eu estou falando tem um estudo científico, tá? Então, e é muito mais profundo do que eu posso estar falando aqui, mas eu estou tentando falar o meu melhor, de uma forma mais simplificada, que vocês possam entender. Então, quando a gente entra nessa esfera do inconsciente, ele meio que reverbera, né? Entra em limite com essa coisa da religião, do espiritual, né? Então, como nós vamos explicar alma e espírito, né? Então, todos esses processos, né, levam o ser humano a se expandir. Então, no meu caso, eu fui caminhando e fui encontrando, fui me desenvolvendo. Teve épocas em que eu pensava, bom, não está se encaixando, né? Não tá. E mesmo assim eu ia. Então, enquanto eu estava indo hoje, eu descobri que muitas pessoas também, eu achava que eu era diferente, né? Que não tinha igual a mim. Para que caminhos eu andei na minha área. E aí eu encontrei pessoas que andaram como eu, que passaram como eu, algumas que são da parte científica e outras que desenvolveram a prática holística, tá? Então eu entendi e eu realmente recomendo, né? Se vai entrar nessa área, que é nessa área do inconsciente, um profissional, né? Como um psicólogo que estudou para isso. Então acho que todas esse processo deveria ser feito por psicólogos, apesar que tem psicólogos que poderiam entrar em área que fosse, que também não, então é difícil, não desenvolveria talvez nessa área, mas tem psicólogos que, como eles entraram, que foram chamados para isso, eles são muito bons no que fazem. Então é o que eu oriento. Bom, estou falando sobre DNA. Por que eu falei da minha trajetória? Porque por mais que eu não soubesse e as coisas fossem me encantando, eu fosse vendo que aquilo era necessário para o meu trabalho, algo sempre me dizia que era ali. Algo sempre me dizia. Então, quando você fala aqui, quando eu comecei falando sobre Jesus, falou, minhas ovelhas me ouvirão. Então, é isso, né? Você, sem saber, você começa a galgar um caminho, e até muito louco, muito estranho, né, para a sua realidade do momento. E chega uma hora que aquilo tudo se encaixa, né? Então, eu te pergunto, né, de que povo você é? Se o que eu estou falando não está encaixando, é porque pode ser que você não seja desse povo, que é o meu povo. Então, eu posso dizer a verdade para você. Os códigos de DNA me fazem me identificar com as pessoas ou com o grupo que tem hábitos e vibra como eu. Então, se os meus hábitos, né? Porque é muito louco, né, pra gente pensar que existem pessoas que sequer têm algum tipo de entendimento, vivem no primitivismo, vivem
falando coisas que milênios psicólogos falaram, né? Essa questão da masturbação, né, é extremamente prejudicial, né? Isso é recomendado para doentes mentais que não teriam como ter contatos, contato saudável com outro ser humano. E essas pessoas foram e conseguiram justificar isso, né? Como eu vi gente que é budista falando que sexo grupal é normal. Então é complicado, tá? Até o próximo vídeo, esse eu já me estendi demais.